Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o vídeo do enquadramento das empresas pelo regime tributário delas. Eu fiz a classificação das empresas pelo Código Civil e agora estou fazendo a classificação das mesmas empresas de acordo com o sistema tributário do país. Espero que gostem. Os regimes tributários, eles nada mais são do que métodos diferentes de cobrança das empresas, de imposto de renda e contribuição social, esses dois impostos, que são impostos que incidem sobre o lucro da empresa. Toda empresa no Brasil é obrigada a se enquadrar em um dos regimes tributários existentes, mas isso não significa que elas não têm opção de transição de regime. Dependendo da situação, elas têm opção sim de migrar de um regime para outro. Elas não têm a opção de não ter regime, de não ter classificação. Por essa razão é que eu criei essa série dentro de classificação das empresas. Antes de prosseguir, eu só queria registrar o seguinte: o conteúdo aqui ele não está aprofundado, ok? Então, se você notar que conhece o assunto e notar que faltam informações no Simples Nacional, no presumido, é óbvio que sim. Eu resumi em um slide, é impossível resumir tanta informação sobre esses regimes em um slide apenas. Isso aqui é uma breve introdução, é para mostrar que existe, para quem não conhece o assunto, para saber como funciona, ok? Então, os 4 regimes tributários brasileiros são lucro arbitrado, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Lucro arbitrado, ele ocorre quando a empresa não tem enquadramento, quando ela não está no simples, não está no presumido e quando ela não está no real. Quando o lucro bruto não pode ser mensurado, aplica-se o lucro arbitrado. Lucro bruto são as receitas, tudo que a empresa faturou, menos o custo para gerar essas receitas. O Simples Nacional ou Super Simples é um regime tributário que foi criado para empresas de pequeno porte ou microempresas. Quando eu aprofundar nesse regime, ficará mais claro o que é pequeno porte e o que é microempresa. São empresas, por exemplo, que o Código Civil define como sociedade simples, que estão no outro vídeo que foi postado no canal. Podem participar de empresas com faturamento no ano anterior, tem que ter faturado o ano inteiro anterior 4.800.000 para participar. Se for superior a esse valor, já não pode participar do Super Simples ou Simples Nacional. É um regime caracterizado por uma guia única de recolhimento dos impostos. Não quer dizer que tem apenas um imposto. São todos os impostos pagos em uma guia só. A alíquota é indicada por tabelas. Existem tabelas que classificam as empresas. Você aplica a alíquota de acordo com a tabela e com o faturamento do ano anterior. Cada um é uma faixa. Depois nós veremos isso melhor. E ele aceita o regime de caixa. O que é regime de caixa? Regime de caixa é movimentação bancária ou no caixa da empresa. Existem o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência você registra quando o fato ocorre, independente de receber ou não, independente de ter pago ou não. Mas no regime de caixa você só registra quando você recebe ou você paga efetivamente, quando há movimentação bancária. Antes de iniciar o lucro presumido, eu esqueci de falar, não coube no slide, né? Mas de qualquer forma isso será abordado depois quando aprofundar no Simples Nacional. Alguns ramos de atividade não podem, ainda que dentro da faixa de faturamento, não podem participar do Simples Nacional, o mesmo serve se aplica ao presumido. Okay? Por exemplo, bancos já não podem ser presumido, lucro presumido. No Simples Nacional, por exemplo, empresas de energia elétrica não podem participar. Eu não gosto do modelo de ler slide, então se a minha fala está diferente do texto que está no slide, é porque eu estou resumindo o slide. Então vamos lá, lucro presumido. É o segundo mais utilizado no Brasil, mais comum no Brasil. Normalmente ele atinge aí uma faixa de empresas de médio porte.
Nesse regime existe a presunção do seu lucro. O que é a presunção do lucro? É a receita menos o custo, isso é o seu lucro. Esse percentual ele é presumido. Existe uma tabela que você aplica, achar o imposto de renda ou a contribuição social. Só se enquadra no lucro presumido em empresas com faturamento no ano anterior igual ou inferior a 78 milhões. Nesse caso não existe uma guia única para pagamento de impostos, tem que pagar todos eles separados, recolher, né, todos eles separados, e ele também aceita o regime de caixa. Eu expliquei no slide anterior. Depois eu vou explicar como caixa e competência, como é que eles afetam a empresa, né? Porque é muito vago você falar que competência você registra o fato independente de ter ocorrido pagamento ou recebimento. Isso na verdade significa que você está adiantando impostos, você está apurando impostos sem que tenha recebido ainda. Existem certos ramos que você gera uma nota fiscal, mas você só recebe em 2, 3 meses e você tem que ter caixa para ficar bancando a sua atividade enquanto você não recebe do seu cliente, porque existe um prazo, então tem um planejamento para isso. E nesse caso o regime de caixa para apuração de impostos é muito melhor, porque você não precisa adiantar nenhum imposto. Você pode pagar apenas quando você de fato recebe aquilo que você espera receber. Então isso será abordado mais à frente. Antes de entrar no real, eu quero pedir desculpas por encurtar algumas palavras. Tá, tô, em vez de estar, estou, ou parar. Como eu estou gravando isso tarde, minha cabeça está escolhendo as palavras mais rápidas aqui, está encurtando. Um aspecto que eu não expliquei é que, por exemplo, agora vamos entrar no real. O real é para empresas acima de 78 milhões de faturamento no ano anterior. Mas todas as empresas abaixo desse faturamento, elas podem escolher pelo real. Por exemplo, se uma empresa ela está no simples, ela pode migrar para o real. O ouro presumido, ela pode migrar para o real. Ela tem essa opção. Dependendo das circunstâncias, pode ser até mais interessante para a empresa, mas não necessariamente. E aí depende de cada ramo de atividade, tem que analisar situação a situação. Diferente dos outros regimes, o lucro real ele não aceita regime de caixa, apenas competência. Ele é conhecido por lucro real porque nós temos a receita, que é o faturamento da empresa, descontamos dos custos e despesas, cruzando com adições, exclusões, compensações, nós chegamos à base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então aqui é diferente do presumido, por exemplo, onde essa diferença, receita menos custo, ela é presumida e atribui-se um percentual por tabela. Aqui no lucro real não, é exatamente o valor que foi calculado. Ele não é presumido, ele é calculado, diferente do lucro presumido. Então, por exemplo, no presumido, se uma empresa ela tem prejuízo, quando você exclui da receita o custo, despesa, você ainda assim é taxado no imposto de renda. No lucro real não. Você não tem como taxar o imposto de renda uma empresa que teve prejuízo contábil. Okay? Então é essa a grande diferença. Claro que as alíquotas dos impostos são mais altas, nós veremos isso adiante. É um regime mais caro. Talvez algumas pessoas se perguntem agora por que empresas não optam por esse regime. Existem um corpo de regras aqui muito complexo que compõe o lucro real. Ele é mais caro do que os outros regimes, mas ele pode beneficiar algumas empresas pequenas em determinadas circunstâncias. Como eu entrei recentemente no YouTube, algumas pessoas já perceberam a minha presença aqui. Esse conteúdo eu faço baseado com o que eu acho que é o correto. Eu não consulto conteúdo de outras pessoas. É claro que isso aqui não é novidade, muitas pessoas já abordaram. Nem o formato do vídeo é novidade, e muitas pessoas já fizeram vídeos em slides antes de mim. Mas eu não estou tomando ninguém como referência, então eu não gosto de associação.
não é arrogância, é só uma forma de me posicionar, sem querer ofender ninguém. Se vocês ficaram com dúvida, vocês podem deixar no comentário, porque existe essa dificuldade mesmo quando eu quero transmitir um conteúdo. Às vezes a pessoa, isso é muito novo para algumas pessoas, eu entendo isso, e ninguém é obrigado a conhecer. Eu tento fragmentar o máximo o assunto possível, falar o máximo que eu posso, mas mesmo assim é possível que pessoas não entendam, e se sentir alguma dúvida, eu vou tentar ajudar vocês. Ficará mais claro mais adiante com os outros vídeos. O conteúdo vai se explicar melhor quando aprofundar nesse conteúdo. Então é isso, obrigado a vocês aí pela audiência. Deixe seu gostei aí, se você de fato gostou, por favor. Comente, aceito sugestões, críticas, comentário produtivo que faça esse canal crescer, será bem-vindo. Se inscreva no canal, caso o conteúdo seja do seu interesse, por favor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.